Fala, turma boa, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo aplicações da função exponencial, certo? E para isso aí a gente escolheu 2, 3 questões, né, do Enem, para a gente praticar a teoria que a gente viu, certo? Então vamos lá, vamos começar por essa primeira aqui, ó, que diz o seguinte: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Então você já vê que faz sentido o contexto, né, porque a propagação, né, de bactérias de vírus, como a gente viu, elas normalmente ocorrem de maneira de comportamento exponencial, né? Então, para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais, de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então lá, a população de bactérias, o P de T, em função do tempo, é dada do seguinte modo: 40 vezes 2 elevado a 3T, em que T é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias, a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... Então a gente vai calcular agora a população das bactérias após 20 minutos e vai ver o que aconteceu em relação à população inicial, que era de 40 mil, né? Porque ele fala aqui a população em milhares de bactérias, né? Milhares de bactérias, ou cada mil, né? Então milhares de bactérias. A população inicial, 40 milhares, ou seja, 40 mil. Então vamos lá, né? Qual é, né, a nossa questão aqui, né? Calcular, né, a população de bactérias após 20 minutos. Certo? Só que, o que a gente tem que perceber? Lembrar que 20 minutos, o tempo está em minutos. E na nossa expressão da população, né, o tempo está em horas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter esse tempo em minutos para horas. Mas é fácil, né? Porque 20 minutos, né, pessoal, é a mesma coisa, não? Ou é equivalente a 1/3 de hora, né? Beleza? Então o que eu quero calcular é a população de bactérias quando o tempo for de 1/3. E aí eu só complemento, né, a minha expressão que diz, né, que a população é calculada da seguinte forma: a população inicial de 40 mil bactérias, essa população está dobrando, não é isso? Esse 2 aqui diz o que está acontecendo com a população está dobrando, e aqui é o nosso relativo ao nosso tempo, né, quantas vezes a população de bactérias, né, vai dobrar, certo? Então aqui substituindo, né, o T, nesse nosso caso é 1/3, né? População de bactérias quando o T for 1/3, então aqui no lugar do T eu coloco 1/3, então 3 vezes 1/3, e aí efetuou o nosso cálculo, né? Simplesmente fica um P de 1/3, ou seja, a população após 1/3 de hora ou 20 minutos, como foi dado no enunciado, vai ser calculado da seguinte modo: 40 que multiplica 2 elevado a 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3 é um número vezes o seu inverso, que é 1. E aí, facilmente eu sei que 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então eu fico com 40 vezes 2. Obviamente, a população após 20 minutos, né, após 1/3 de hora, vai ser 40 vezes 2, vai ser 80. 80, lembra que a população está em milhares, então 80 mil bactérias. Então, ou 80 milhares, né, como está aqui no enunciado. Então, como a população inicial de bactérias era 40 mil, e agora a população é de 80 mil bactérias, a gente pode concluir que a população foi duplicada. Certo? Então percebe que a questãozinha do Enem bem tranquila, né? Pode aparentar ser difícil, né? Porque tem uma expressão de função exponencial, mas quando você sabe a teoria, a aplicação dela é bem tranquila mesmo, né? Lembra que a gente estudou, né, a população, né? Crescimento populacional ou decrescimento, né? Como aplicação da função exponencial, a gente viu desse modo, né? População, né, vai ser a população inicial multiplicado por um número K, que esse número K indica, né, o que é que está acontecendo com a população. Nesse caso aqui, percebe que o K é 2, ou seja, a população está dobrando a cada intervalo de tempo que é dado, que é o nosso tempo aqui. Então essa expressão aqui é como se fosse uma expressãozinha geral, né, para calcular função exponencial, né. Nesse caso aí, o crescimento da população ou decrescimento. Tem uma população inicial. O que é que vai acontecer com essa população inicial, né? No K, se ela vai ser dobrada, se ela vai ser triplicada, se vai ser reduzida a metade. E aqui em cima o tempo, né? Ou seja, quantas vezes a população vai ser alterada, quantas vezes ela vai ser dobrada, quantas vezes ela vai ser triplicada, e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos fazer outro exercício? Então vamos lá, turma, para esse nosso segundo exemplo aqui, ó.
Um exercício aqui que caiu no vestibular da UMC de São Paulo. Então, ó, o crescimento, né, de uma cultura de bactérias obedece à seguinte função, né? N de T igual a 600, que multiplica 3 elevado a KT. Intuitivamente, como a gente viu, né, esse 600 aqui indica, né, a população inicial, né, de bactérias, e esse 3 aqui indica o que é que está acontecendo com a bactéria ao longo do tempo. Então, está triplicando, certo? Multiplicando por 3, no caso, né? Em que N é o número de bactérias, né, no instante T, sendo T o tempo em horas. Beleza? Então, é bem comum, né? Os exercícios são bem parecidos. O que é que ele diz ainda de informação? Ele diz que a produção tem início em T igual a 0, ou seja, o início, né, do estudo da bactéria considera-se o tempo igual a 0. E, de fato, aqui, quando você substitui T igual a 0, isso aqui vai ficar 3 elevado a 0, que é 1 vezes 600, que vai dar 600, que é a população inicial de bactérias que a gente já comentou. Então, decorridas 12 horas, há um total de 1.800 bactérias. Então, também deu essa informação que após 12 horas nós temos um total de 1.800 bactérias. E a pergunta é qual é o valor desse K aqui, né, dessa constante K que está multiplicando o T lá em cima no expoente, e qual é o número de bactérias após 24 horas do início de produção. Né? Então, vamos analisar essa questão aqui e ver o que a gente consegue. De cara, a gente já vê o seguinte, ó, preste atenção, pessoal, que se a gente lembra do comportamento da função exponencial, então, se a gente ler o enunciado com calma, a gente vai perceber o seguinte, ó, de cara, que ele diz assim, que em 12 horas, após 12 horas, tinha um total de 1.800 bactérias. Então, você percebe que, inicialmente, a gente tinha 600 bactérias, e após 12 horas, esse número de bactérias triplicou, o que leva a gente a entender que a cada 12 horas, o número de bactérias triplica. Então, quer dizer que após 24 horas, o número de bactérias vai triplicar novamente. Então, vê que eu vou usar só o raciocínio aqui, sem usar diretamente a fórmula da função exponencial. Então, eu já percebi que às 0 horas, ou seja, quando o tempo é igual a 0, né? Quando o tempo é igual a 0, qual é a minha população de bactérias? É de 600 bactérias, que é a população inicial. Após 12 horas, essa população de bactérias triplicou para 1.800. E eu sei, então, que após 24 horas, ou seja, se passaram mais 12 horas. E eu percebi que a cada 12 horas a população triplica. Então, quer dizer que após 12 horas, a população vai triplicar novamente. Então, 1.800 vai triplicar. E o triplo de 1.800, quando nós fazermos, né, quando vocês fizerem, vão obter que é 5.400, né? 3 vezes 18, 54. 5.400. Então, eu já sei que após 24 horas, a população de bactérias é de 5.400. E com essa informação bem rápida que eu consigo obter, eu já consigo verificar que eu vou ficar entre as alternativas D e E, né? Porque ele pergunta aqui justamente, né? O valor de K e o número de bactérias após 24 horas do início da produção são respectivamente. Então, 5.400 vai ser a população após 24 horas. Então, a minha alternativa vai estar entre letra D e letra E. Faltando assim só então descobrir o valor de K, para eu ter certeza da alternativa aqui marcar. Mas vamos lá. Então, como é que a gente calcula esse valor de K? Né? Tranquilamente, ó, é só você pegar a nossa fórmula aqui, é qual? Ó? O número de bactérias está em função do tempo, né? E de que maneira? População inicial sendo triplicada, e aqui nosso tempo está sendo escrito dessa modo, né? KT, certo? Então, o que foi dito na questão? Foi dito, ó, que nós sabemos, né, quem é o valor de bactérias e o número de bactérias após 12 horas, ou seja, o número de bactérias após 12 horas. Qual é o número de bactérias após 12 horas? Se eu escrever na fórmula, é 600, né, que multiplica 3 elevado a K, e o nosso T, quando T é 12. Então, o nosso Q aqui é 12, K vezes 12. Só que quem é o número de bactérias após 12 horas? Ele diz que após 12 horas a gente tem um total de 1.800 bactérias, né? Então, 1.800, ó, é igual a 600, que multiplica 3 elevado a K vezes 12, ou 12K. E aí, dividindo 600 por 1.800, não é isso? 1.800 dividido por 600, isso vai ser igual a 3 elevado a 12K. Concluímos aqui, ó, 1.800 dividido por 6, né, pessoal? É a mesma coisa que 18 dividido por 6. Então, 3 é igual a 3 elevado a 12K. 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Então, daqui eu concluo que 1 é igual a 12K, ou equivalentemente, né, que K é 1 sobre 12.
certo? E aí achamos o valor de K. A resposta correta então é a letra E, certo? Então a minha expressão, né, ela pode ser escrita do seguinte modo, né? Minha função lá, se eu substituir o valor de K, o número de bactérias é igual a 600 que multiplica 3 elevado a T sobre 12, já que o K é um meio, então 1 sobre o K é 1 sobre 12, então T sobre 12, essa seria a minha expressão inicial. Isso aqui eu já entendo o seguinte, quando eu escrevo aqui T sobre 12, isso significa, né? Isso significa que a minha população de bactérias está sendo triplicada a cada 12 horas, certo? Então eu poderia, num problema, numa situação, escrever a minha situação assim, né? O número de bactérias seria 600 que multiplica 3 elevado a T. Só que aí esse T, o que é que esse T significaria? Significaria que T igual a 1 significa um intervalo de 12 horas, né? T igual a 2 um intervalo de 24 horas. Ou seja, esse T é o tempo necessário para a população triplicar. E nesse caso o T é de 12 horas. Ou seja, a cada 12 horas eu vou ter T igual a 1 aqui. Certo? Então, a cada 12 horas eu contabilizaria um T. T é a quantidade de vezes que a população vai triplicar. Então, por exemplo, após 24 horas, eu tenho que a população vai triplicar quantas vezes que eu vi pelo enunciado. Eu sei que a população vai triplicar a cada 12 horas. Então, após 24 horas, a população vai triplicar 2 vezes. Então, esse meu T seria 2. E aí, a minha expressão ficaria 600, que multiplica 3 elevado a 2. Ou seja, 600 vezes 9, que eu sei que dá 5.400, como eu já tinha encontrado. Certo? Então, são várias maneiras de resolver o nosso problema. Beleza, pessoal? Vamos para mais um, para a gente encerrar o vídeo de hoje. Então vamos lá, para o nosso último exercício do vídeo, né? Mais uma questão aqui do Enem. Então vamos perceber como essa questão é bem simples e tem um texto longo, né? Então pode aparentar que a questão é complicada, tem um gráfico aí também, mas a gente vai ver que a resolução é muito tranquila. Então questões de função exponencial normalmente são bem tranquilas na nossa prova do Enem. Então vê só essa questão aqui, ó. A duração do efeito de alguns fármacos, né, está relacionada à sua meia-vida. Lembra que a gente também estudou meia-vida, né? Meia-vida é o tempo necessário, né, para que a quantidade original, né, do fármaco no organismo se reduza à metade. Ou seja, é o tempo, né, que uma substância leva para se reduzir à metade, a gente chama esse tempo de um tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Então, vê só, a cada intervalo de tempo, né, correspondente à meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. Então percebe que a questão do enunciado ele já traz, ele repete a definição de meia-vida, né? Para que se você não lembrar, né, do que se trata a meia-vida, nem vai precisar saber, porque o texto todo já traz essa informação. O gráfico ao lado representa de forma genérica, né, o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo, né? Então a gente vê que é um gráfico, né, o gráfico de uma função exponencial, né, do tipo exponencial, e também diz o seguinte, né, que a meia-vida do antibiótico, a amoxicilina, é um antibiótico famoso, né? Quem não conhece, um dia vai conhecer, né? É bem famoso esse antibiótico. A meia-vida do antibiótico, a amoxicilina, é de 1 hora. Ou seja, o que significa? Que significa que a cada hora que você ingere uma substância de um antibiótico de amoxicilina, a cada hora a quantidade de substância de amoxicilina no seu organismo vai ser reduzida à metade. Certo? Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 será aproximadamente de quanto? Então, vê como essa questão é tranquila. Aqui você vê pelo gráfico e diz o seguinte, aqui é o gráfico de uma função exponencial, né, indicando a meia-vida aqui, ó, que após um período de meia-vida, a quantidade de fármacos no organismo é de 50%, após 2 períodos de meia-vida é de 25%, né? Após 3 é de 12,5%, ou seja, sempre vai se reduzindo a metade. E aí a questão é bem tranquila, muito tranquila até, porque ele diz que o período de meia-vida é de 1 hora. Então, uma meia-vida, 1 hora. A cada hora, a quantidade de substância vai ser reduzida a metade. Então, vê como é tranquila a questão, porque ele diz que a substância foi ingerida às 12 horas. Então, vê, se a substância foi ingerida às 12 horas, né, quer dizer que às 12 horas, você tem no organismo 100% do antibiótico, né, no caso a amoxicilina. Como o período de meia-vida é de 1 hora, quer dizer que às 13 horas da tarde, a quantidade de amoxicilina é reduzida à metade, já que o período de meia-vida é de 1 hora.
Às 2 da tarde, novamente se passou uma hora, então novamente a quantidade de substância no organismo se reduziu a metade de novo, 25%. Só que ele quer saber qual é a quantidade de amoxicilina no organismo às 1h30, 1h30. Obviamente, a 1h30, né, é um valor entre 1 e 2 da tarde. Então quer dizer que a quantidade de fármaco no seu organismo vai ser um número entre 50% e 25%. Que a única alternativa que tem aqui um valor entre 50% e 25% é a letra D, que é 35%. Então não tem nem como errar, não tem nem cálculo para fazer. É só uma observação. A 1h30, não é? 1h30 você pode associar que de 1h30 eu teria uma quantidade exatamente de 37,5%. Né? Mas não, porque o crescimento ou decrescimento causado pela função exponencial, isso não ocorre de maneira proporcional. Então quer dizer que na metade do tempo aqui seria o valor do meio, 37,5? Não, porque novamente esse crescimento e decrescimento exponencial não é de forma linear como a função do primeiro grau, certo? Então de 1,5 não é 37,5. É um valor próximo, né? É um valor próximo. Então, aproximadamente 35%. Porque percebe que eu não preciso fazer esse cálculo. Porque é o único valor que está entre 50% e 25%. Então, ele só quer que você entenda a ideia do problema. Saiba o conceito de meia vida. Então, vê como uma questão de Enem pode, às vezes, ser muito simples. Então, na leitura, você perderia, teoricamente, mais tempo nessa questão com a leitura e interpretação. Na resolução em si, era bem tranquila, bem rápida. Com 2 minutos, você resolvia a questão. Tá bom? Então você ganha tempo em uma questões como essa para tentar perder tempo em outras questões que deem mais trabalho, que precisem de cálculos mais robustos. Certo, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer uma aplicação da função exponencial resolvendo exercícios de juros compostos, que é uma das aplicações principais da função exponencial. Tudo bem? Então, um forte abraço a todos e aproveitem o vídeo. Valeu!